Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Jesus é Top, moço. Hoje a gente mergulha no capítulo 8 de Gênesis. Vamos usar o texto bíblico, claro, e alguns comentários para explorar o fim do dilúvio. É um momento de recomeço, né? Mas cheio de tensão e esperança também. Nossa ideia aqui é tentar entender o que essa passagem nos diz sobre Deus agindo, sobre paciência e sobre as promessas que vêm depois da crise. É um capítulo bem rico, sim. Não é só o fim da água baixando, né? É quase um reset na dinâmica entre Deus, o homem e a própria natureza. Começa muito forte, logo no versículo 1. Deus lembrou-se de Noé. E os comentários que vimos, eles frisam, né? Não que Deus esqueça, óbvio, mas que é o momento da virada. O começo da ação dele para reverter tudo. Exato. E acho interessante como um vento é usado para baixar as águas. Um elemento da natureza, né? Como ferramenta divina de restauração. Sim, sim. E o texto complementa falando que as fontes do abismo e as comportas do céu, elas foram fechadas. É o versículo 2, né? Isso. É uma imagem poderosa de Deus controlando aquelas forças caóticas que ele mesmo liberou antes. E o recuo das águas, veja bem, é gradual. São 150 dias. Não é num estalar de dedos. De jeito nenhum, leva tempo. E tudo culmina com a arca parando lá em Ararat, um lugar alto, que sugere descanso, um novo começo, mais perto de Deus, talvez. E aí, os picos das montanhas aparecendo, os primeiros sinais de esperança, imagino. Justamente os primeiros sinais visíveis de que a Terra está ressurgindo. Depois dessa espera toda, que deve ter sido angustiante, Noé finalmente faz algo. Passados 40 dias, ele abre a janela. A curiosidade, A né? necessidade de entender o que está acontecendo lá fora. E ele solta um corvo. Por que o corvo primeiro? Fiquei pensando nisso. Então, é uma escolha cheia de significado, sabe? O corvo, que depois em algumas tradições é visto como impuro, né? Ou seja, não ideal para certos rituais. Certo. Ele sai e, bom, ele não volta de forma conclusiva. O texto diz que ele ia e voltava, talvez se alimentando de carcaças que boiavam, né? Certo. Ele sobrevive nesse ambiente ainda hostil, mas não traz a notícia que Noé parece esperar, a de um mundo pronto, pacificado. Faz todo sentido. E contrasta muito com a pomba que ele envia depois. Totalmente, a pomba já é um símbolo mais ligado à paz, à pureza. E na primeira vez ela volta. Não achou onde pousar, a terra ainda não estava pronta. Exato, e isso exige mais paciência de Noé. É um tema forte aqui, a espera. Ele espera mais 7 dias. 7 dias. E aí sim vem aquele momento icônico. A pomba volta com a folhinha de oliveira no bico. A folha de oliveira. Um símbolo fortíssimo. Universal, né? De paz, de vida que resistiu, de reconciliação. É mais que só terra seca, entende? É um sinal de vida renovada. E a confirmação final é quando, depois de mais 7 dias, ele solta a pomba de novo e ela não volta mais. Isso, o mundo estava aberto de novo. Habitável. A narrativa é bem precisa com o tempo, né? Exato. Ano 601 da vida de Noé. Foi quase um ano inteiro dentro daquela arca. Uma provação imensa. E só então vem a ordem direta de Deus para sair. Ele, a família, todos os animais. E Deus reafirma a bênção da multiplicação. Sim, a ordem para repovoar a terra. E a obediência de Noé é imediata. Sai todo mundo. E qual é a primeira coisa que Noé faz em terra firme? Algo fundamental. Constrói um altar e oferece holocaustos, aqueles sacrifícios que eram totalmente queimados. Um ato de adoração, de gratidão total. Exatamente. Usando animais considerados puros. É a resposta dele, a primeira resposta registrada à salvação que recebeu. Reconhecimento e gratidão. E a reação de Deus a essa adoração é o clímax do capítulo para mim. Deus sente o aroma agradável, diz o texto, e faz uma promessa, olha, surpreendente. Muito surpreendente. Ele diz que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa do homem, mesmo sabendo, e ele diz isso, que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Nossa, isso é pesado. É fortíssimo, concordo. E aqui está, talvez, a grande virada, a grande lição.
Deus sabe que o problema, a inclinação humana para o erro, não foi eliminado pelo dilúvio. Ele continua lá. Continua, mas a resposta divina muda. Em vez de outro juízo assim, ele escolhe a misericórdia, a promessa de não destruir tudo de novo daquela forma. E garante a continuidade dos ciclos da natureza, né? Plantio, colheita, frio, calor, sinais das aves primeiro ambíguos, depois claros, a saída da arca, a adoração. E culminando nessa promessa divina que meio que redefine a relação. Exato. Fala muito sobre recomeços depois de traumas, né? Sobre a fidelidade de Deus mesmo depois de um juízo tão severo. E sobre como a gente precisa de paciência, de discernimento, como Noé com as aves, e, claro, de gratidão. E como isso pode se aplicar às nossas crises, aos nossos dilúvios pessoais, talvez? Sem dúvida, aponta para uma esperança de restauração, de que mesmo depois da tempestade, pode haver um novo começo sustentado pela graça. E fica aquela pergunta no mar para a gente pensar. Se Deus reconhece que a inclinação para o mal continua ali, logo depois do dilúvio, e mesmo assim ele escolhe a promessa, a preservação, o que isso já nos adianta sobre essa dança complexa entre a graça de Deus e a liberdade e a falha humana que vai marcar toda a história bíblica dali para frente? Bom, é isso por hoje. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio aqui no Jesus é Top Moço. Foi ótimo conversar sobre isso. Deixe nos comentários o que você está achando do nosso estudo sobre Gênesis, a gente gosta de saber. E lembrem também da nossa série especial, Minuto Bíblico. Isso mesmo. Em apenas 1 minuto, a gente compartilha um versículo bíblico e uma reflexão que pode, quem sabe, transformar o seu dia. Fica o convite, até o próximo episódio, pessoal!